Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Olá, olá. Hein? Será que como é que tá o povo aí? Me contem. Estou esperando um pouquinho para nós ajeitar as coisas aqui e eu poder fazer a transmissão aí para vocês. Vamos dar uma esperadinha no pessoal, porque é um assunto delicadíssimo isso, sabe? É da gente ficar pensando essas coisas loucas que acontecem na vida da gente, né? Eu até tô mais ou menos atualizada em relação a esse caso louco, que para mim isso é um caso louco, é uma coisa doida, mas hoje, por incrível que pareça, né, tivemos mais um óbito, né, no caso do ovo de Páscoa, né, envenenado. E até uma das coisas, antes de eu começar as minhas considerações, falar sobre, e eu já quis vir assim direto em live falar, me digam como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Para mim, parece-me que tá tudo bem. Mas eu vou pegar aqui o meu celular e vou ver certinho se está tudo ok, né? Porque às vezes a gente acha que tá tudo bonzinho e não tá tudo bonzinho. Então eu quero que vocês me digam como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se tá tudo bem mesmo, porque a gente fica pensando, né? E se vocês puderem me dar um feedback, senão, daí depois a gente vê certinho. Essa live ela vai ficar gravada. Eu quero ver se depois eu acabo transformando ela num vídeo mesmo, para podermos conversar sobre, porque eu sei que é muito complicado essas coisas do jeito que está acontecendo. Sinceramente, são situações que estão ficando corriqueiras, vamos dizer assim. Nós tivemos o caso do bolo envenenado no Rio Grande do Sul, aí nós tivemos aquele Baião de Dois, que também, né, foi envenenado, e agora, né, nós tivemos lá o primeiro caso da Armanda Partata, se eu não me engano, e a coisa tá complicada. Eu tô só vendo aqui, é porque eu quero tirar a dúvida se por um acaso o áudio tá bom. Se vocês puderem me dar um feedback, eu agradeço pelo chat, mas me digam se tá tudo bem, se tá tudo ok. Mesmo assim, eu vou dar uma olhadinha aqui no fone do meu celular. Eu avisei muito em cima da hora sobre essa live, porque eu fiquei chocada com. Opa, tá tudo certinho. Tá saindo áudio, tá saindo vídeo, então vocês estão me vendo bem. Bem, é o seguinte, gente, eu tô assim, um pouco perplexa em relação a tudo que tá acontecendo, porque a coisa realmente está ficando, parece que fácil de se conseguir as coisas, de ter acesso e por aí vai. As pessoas que estão aqui
assistindo, se puderem me dar um oi. Oi, tudo bem? Eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo e obrigada, né, por você estar aqui comigo. Em primeiro lugar, eu quero fazer mais ou menos um cronograma do que aconteceu e daí trazer para vocês a notícia que vocês já sabem. Oh, Maria, boa noite, Maria. Obrigada. Obrigada por você estar aqui assistindo. E eu sei que até você comentou que é 4 horas de diferença. Like dado e som ok. Obrigada, querida. Obrigada de coração mesmo. Deixa eu até colocar aqui do aqui. Boa noite. Que bom que você está aqui. Muito obrigada mesmo, Maria, de coração. Assim, no dia 16 de abril, né, assisto de Portugal. Olha só, Maria, tu tá em Portugal, meu Deus, é por causa disso, das 4 horas. Mas essa, ó, qualquer coisa, se você estiver muito cansada, se você quiser assistir depois, não tem problema, tá? Infelizmente, é uma outra notícia que eu vou trazer e que a maioria dos canais, né, de notícias trouxeram é que teve já uma segunda vítima, né? Então, para contextualizar, né, Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, é ex-namorada do atual companheiro de Miriam Lira. E nesse caso, Miriam Lira tem 2 filhos que são Luiz e Evelyn. Isso, tome um cafezinho aí e vamos conversando. Ai, ai, a Jordélia, no caso, ela saiu de Santa Inês, ela viajou, né, de Santa Inês, ela viaja de Santa Inês a Imperatriz lá no Maranhão. Pelo que eu vi, é cerca de 6 horas de viagem. Para ela poder comprar o ovo, ela acaba se disfarçando com peruca e óculos escuros, que foi o que saiu nas mídias, né? E ela compra esse ovo de Páscoa numa loja local lá da região. O ovo ele é entregue por um motoboy lá na residência da Miriam, acompanhado de um determinado bilhete que vocês já viram, né? Que estava escrito: com amor para Miriam Lira, Feliz Páscoa. A Miriam, ela acaba recebendo esses ovos junto com os filhos, né? Que é o Luiz Fernando, de 7 anos, e a Evelyn, de 13. E eles acabam comendo esse ovo de Páscoa no chocolate, porque agora tem aquela mania, como eles fazem, né? Abrir o ovo, rechear, colocar cremes e coisa e tal ali. E com o passar do tempo, e não muito tempo, o Luiz Fernando ali começa a passar mal, é levado para o hospital, mas infelizmente ele falece. Já a Miriam e a Evelyn, elas também começam a passar mal, são internadas e ficam em estado grave. Isso dia 16 para dia 17. Então já fica complicado esse tipo de coisa, porque que nem eu falo, que nem eu costumo falar nos meus vídeos, a coisa já começa a empindocar. A Polícia Civil do Maranhão, ela inicia as investigações e identifica Jordélia como suspeita e pegam ela no ônibus intermunicipal a caminho de Santa Inês.
Pelo que deu a entender, a Jordélia, ela era a ex-companheira do atual companheiro ou namorado da Miriam. Olha só, gente, né? Com ela são encontrados itens como a peruca, óculos, um crachá falsificado, e eu já vi em outros noticiários que até para ela se hospedar no hotel lá, ela acabou falando algumas coisas ali que o nome dela era aquele por determinada coisa, parece que ela era trans, alguma coisa assim, tá? E qualquer coisa, se eu estiver falando alguma besteira, eu quero que vocês me corrijam. Coloquem aqui nos comentários dessa live para a gente ver sobre isso. É também encontrado na bolsa da Jordélia notas fiscais e uma porção de chocolate granulado. A priori, na minha cabeça, já veio sobre aquele veneno que é usado para matar ratos, né? Eu acho que é para matar ratos, né? É aquele veneno que é o chumbinho. No dia 18, a Justiça do Maranhão, ela decreta a prisão preventiva da Jordélia. Aí ela é transferida do presídio de Santa Inês para o complexo penitenciário de Pedrinhas, lá em São Luís, no Maranhão. As imagens das câmeras da loja lá do local onde ela comprou o chocolate, elas são divulgadas mostrando a Jordélia realmente disfarçada, com a peruca e o óculos e comprando os ovos e, pelo que deu a entender, pelo que eu vi nas imagens, pagando com aquele cartão roxinho, né, que todo mundo conhece. Já no dia 19 de abril, a polícia revela que Jordélia já havia tentado envenenar Miriam anteriormente. Essa notícia me pegou valendo porque eu não sabia e eu não tinha visto em algum lugar. Daí eu fui até pesquisar e daqui a pouco eu mostro para vocês aqui a matéria que saiu na People. Quanta maldade, Maria. Isso é que me apavorou. Até no comentário que tu fez, naquele post que eu fiz no Shorts, né, ali, gente, quanta maldade de uma pessoa. Viajar 600 quilômetros, que dá 5 horas, desculpa, 600 quilômetros não, 340 e pouco, que dá mais ou menos quase 6 horas de viagem, para fazer a maldade com ela, com a Miriam. Então, no dia 19, no sábado, a polícia revela que Jordélia já havia tentado envenenar Miriam anteriormente, oferecendo chocolates durante uma suposta degustação em um supermercado onde trabalhava. Deixa eu só minimizar a tela aqui para vocês. E essa notícia, eu fiquei abismada, sabe? Eu fiquei abismada, porque não é possível. Deixa eu só pegar e deixa eu ver se eu faço certo aqui. Gente, ao vivo a coisa piruliteia, mas vamos ver se dá certo. Aqui. Deixa eu trazer, deixa até eu ficar escondidinha aqui e trazer aqui para vocês, para quem entende inglês aqui, vocês vejam, eu vou ver se eu aumento aqui as letras. Mas eu fiquei de cara com essa notícia, sabe? Eu fiquei, porque aqui diz, só que eu vou usar o tradutor, tá, gente? Eu não sei falar inglês. Mulher presenteou o ex com ovos de Páscoa. Isso tá na People. Agora,
uma criança morreu e outros 2 membros da família estão em estado crítico. O que deu a entender é que, na notícia que eu peguei, disse que a Jordélia ofereceu para a Miriam. Já aqui na People diz que essa mulher, né, ela presenteou o ex com ovos de Páscoa. E daí aqui diz: uma mulher foi presa sob suspeita de envenenar ovos de Páscoa e enviá-los para uma nova família de seu ex-namorado em um plano de vingança, de acordo com vários relatos. Aqui eu não sei se numa dessa a People acabou dando essa notícia errada, mas eu fiquei pensando. Não, eles inverteram a notícia. Porque até quando eu acabei fazendo as pesquisas sobre o ocorrido, eu até acabei pensando assim, meu Deus do céu, mas será que ela tentou novamente fazer tentar envenenar novamente? Não, e pelo que eu entendi, ela não tentou envenenar novamente, e sim mandar esse ovo aberto envenenado. Me veio a Daisy na cabeça, porque como a Daisy, ela tinha ódio, né? Ela tinha um ódio, assim, ela tinha uma raiva da sogra dela. Me veio a Daisy na cabeça pelo fato de que a Daisy acabou fazendo tudo aquilo na farinha e sabendo que ia ser consumido ali no Natal, acaba outras pessoas comendo e vindo a óbito. E no caso da Jordélia, não foi diferente. Por quê? Né? Porque, infelizmente, outras pessoas também consumiram, apesar de que o foco era a Miriam, como mostra o bilhete, né? Como diz o dito do bilhete: com amor para Miriam Lira, Feliz Páscoa. E Kelly, querida. Oi, Lu. Aqui, tudo bem? Tudo bem, querida. Saudades de você. Hoje consegui te acompanhar ao vivo. Obrigada, Kelly. Obrigada. Eu tô falando sobre o ovo de Páscoa envenenado, mas eu quero, assim, compartilhar com vocês as reflexões sobre isso, que a primeira notícia que eu acabei vendo foi sobre a Amanda Partata, que eu acabei vendo com o Beto Ribeiro. De repente, acontece o caso lá do bolo envenenado, lá do Rio Grande do Sul. Daí depois o Baião de Dois, no Piauí. E agora esse ovo de Páscoa envenenado. Povo, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Vocês deixem o like. Ó, vocês deixem o like ali na live, per favore, per favore. Mas assim, pessoal, voltando aqui à cronologia, né? Então a polícia revela que que já havia tentado envenenado. Essa notícia da People eu já fiquei meio assim, né? Porque ali diz que já teve um suposto envenenamento antes, e eu acredito que eles deturparam ali, ou o tradutor do Google ficou meio. 22 de abril, hoje, gente, infelizmente, a Evelyn, a filha da Miriam, de 13 anos, ela foi desta para outra, ela foi lá com os anjinhos, falecendo após ficar dias internada em estado gravíssimo.
pelas notícias que eu vi hoje, a Miriam, ela está apresentando uma pequena melhora. Ela está consciente. Maria, que tristeza, porque eu ainda tinha a esperança de que a Evelyn não falecesse. Eu tinha esperança mesmo, sabe? Infelizmente a Evelyn acaba falecendo. E uma das coisas até para se entender, no caso, a proporção das pessoas. O menino de 7, né? Eu até acabei não pegando nenhum tipo de foto, alguma coisa assim, mas a- é, já vamos até falar disso, porque ela ficou muito chocada ao saber que o filho tinha falecido. Então vocês imaginem a hora que ela souber que a Evelyn também faleceu. Então, até uma das coisas, pessoal, né, que ela tá tendo, né, só para eu não perder o fio da meada, porque eu sou aquela que eu vou lá e depois eu volto. Né, a Miriam, ela tá apresentando uma melhora, uma pequena melhora, uma melhora considerável, pelo que diz as mídias, né? Ela tá consciente, mas ela continua em estado grave. Sobre o cuidado dos médicos. Eu não vi nenhum relato, e qualquer coisa vocês me atualizem, tá? Eu não vi nenhum relato de que ela já foi estubada. Porque o que eu vi ontem é que ela estava com alguns problemas neurológicos. E aí é que o bicho pega. Falando nas proporções, uma criança de 7 anos, uma de 13 e uma mulher de... Agora eu não vi ali qual é a idade da Miriam, mas uma mulher, tá? Eu não vi a idade ali da Miriam, qualquer coisa, se vocês souberem, coloquem aí nos comentários, tá, pessoal? Aí o que eu fico imaginando sobre as proporções é o seguinte: se, por exemplo, a Miriam, ela come uma colher cheia de chocolate. Aí, no caso, o menino... Ai, gente, meu Deus. O Luiz come também uma colher cheia de chocolate. E a Evelyn come também a mesma colher cheia de chocolate. Se vocês pensarem bem na parte das proporções, o adulto, a criança, 7 anos, e a menina de 13, aquilo que foi consumido, no caso o veneno, ele pode, dentro do organismo, fazer mais mal para quem é menor do que para quem é maior. Então, muitas vezes é por causa disso que pessoas sobrevivem. Porque a quantidade de chocolate, eu tô botando uma colher de sopa aqui só para vocês poderem entender. A quantidade do chocolate, a quantidade do veneno que está ali pode ter sido a mesma proporção para os 3, só que o menino, sendo menor, ele vai ter no caso, uma morte precoce, ele vai logo em seguida, a menina demorar um pouco mais e sobreviver a Miriam. Outra coisa também é os locais aonde estava a concentração maior do veneno. Pelo que eu saiba, ainda não, a perícia ela ainda não informou qual é o tipo de veneno que foi usado. Uma coisa até que eu quero falar aqui é o seguinte, gente. No caso do chumbinho, eu não sei quais são
os reais não é sintomas, mas os reais efeitos, reações que ele dá, né, com o tempo na pessoa. Eu não sei, gente. Aqui tá se deduzindo, pelo que eu tô vendo, que foi o chumbinho, tá? Quando eu trabalhava no hospital, pessoal, isso eu comentei em um outro livro, em outro vídeo, alguma coisa assim. Quando eu trabalhava no hospital, teve uma moça que eles colocaram organofosforado na bebida dela, sem ela ver. Ela consumiu essa bebida em uma festa, que era uma festa grande aqui da cidade, e ela foi parar na UTI onde eu trabalhava. Ela teve vários, assim, ela teve problemas neurológicos bem graves. Ela acabou sobrevivendo, recebeu alta. Eu não sei se ela está viva até hoje, mas ela acabou ficando na cama. Se vocês me entendem, ela ficou dependente para comer, usando fralda. Ela mal conseguia mexer os braços. Então, os problemas neurológicos que ela teve foram extremamente graves. E eu não estou falando desse veneno em específico, mas quando eu ouvi falar que a Miriam estava com problemas neurológicos, gente, me veio na cabeça o organofosforado. Claro, me veio na cabeça. Entenderam? Então, assim, não estou dizendo nada. Vai ser feito a perícia, né? A coleta do sangue deles já foi feito, no caso. A perícia foi feita a necrópsia no corpinho do Luiz. Então, assim, não, eu não quero que vocês pensem que numa dessa, ai, a Luana tá falando alguma coisa, tá? A Luana tá confirmando algo. Não, eu não tô confirmando nada, gente. A única coisa que me veio na cabeça é nesse caso em específico, sabe? Dependendo do veneno que for usado, pode deixar sequelas gravíssimas. Enquanto a perícia não dizer qual é o veneno que foi usado, a gente vai ficar nessa incógnita. A polícia, que nem eu falei para vocês, a polícia ela aguarda os laudos periciais para confirmar a substância, né, utilizada no envenenamento e a causa das mortes, porque é envenenamento, tá? Mas quais os órgãos que foram afetados? Na declaração de óbito é colocado bem certinho ali, o médico é colocado, mas precisa ser, por exemplo, falência múltipla de órgãos. Então, o veneno, a substância que foi usada, é que vai determinar certinho qual é a causa do óbito. A Jordélia, ela acabou afirmando ter comprado o chocolate, mas por enquanto, até a hora que eu fiz as pesquisas para vir fazer essa live para vocês, por enquanto ela nega ter colocado a substância nesse chocolate. Dizem, fala-se, eu li, que a motivação está sendo apontada por si, né, no caso a causa, a motivação, ciúmes e vingança, já que a Miriam é a atual companheira do ex-namorado da Jordélia. Aí, queridos que estão aqui na live comigo, o que eu pergunto para vocês? Kelly, Maria, eu pergunto assim, o que está acontecendo com esse povo de não aceitar um término de um namoro
e simplesmente fazer o que estão fazendo. O que está acontecendo com a mentalidade dessas pessoas? Gente, eu tenho 52 anos e eu já levei N foras na minha vida, tive término de relacionamento, tive término de casamento, e eu não entendo o que está acontecendo. É isso que eu queria chegar. Era bem nisso que eu queria chegar, Maria. A autoestima. Gente, esta moça, essa Jordélia de 35 anos, ativa nas redes sociais, meu Deus do céu, fazer uma coisa dessas porque outra pessoa não a quer mais, daí eu pergunto, meu Deus, será que só existe este homem no mundo? É isso assim que eu fiquei pasma, sabe, de uma outra pessoa, e independe se é pessoa, mulher ou homem, gente, independe, sabe, mas para que chegar a isso? Sabe, para que chegar a isso? Gente, não existe só um homem no mundo, não existe só uma mulher no mundo, existe 7 bilhões de pessoas. Claro que a gente não está nos locais onde está realmente esses 7 bilhões, mas pessoas lindas da minha vida. Para quem assistia para quem assistia os meus vídeos quando eu dava aula de medicina legal, falando, e quando eu queria fazer uma brigaceira com eles, eu dizia lindos da minha vida. Pelo amor de Deus, e a Kelly, né, colocou aqui só para deixa eu quem sabe faz ao vivo, não, mas às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe, pô, às vezes a gente traz as coisas aqui que, olha, exatamente, falta de autoestima e muita falta de Deus, independente da religião. Aí o inimigo encontra essas pessoas de cabeça fraca e o mal acontece. Bem isso. Porque é assim, gente, não é possível. Sabe, não é possível, não entra na minha cabeça simplesmente as pessoas pegarem, a fulano de tal não me quer mais, tá, então o que eu vou fazer para atingir essa pessoa? Ah, eu quero atingir mesmo para coisar, porque parece que essa Jordélia também tinha filhos. Aí, certo, na cabeça dela, eu vou atingir o meu ex, né, eliminando a Jordélia, desculpa, a Miriam e os filhos. Meu Deus, será que é isso mesmo, gente? Sabe que, sinceramente, eu, eu não entro essas coisas na minha cabeça. Eu não entro essas coisas na minha cabeça. Eu fico pensando que não tem cabimento. Cadê o amor próprio? Cadê a autoestima? Cadê você acreditar em você? Gente, se não dá certo com uma pessoa, procura uma terapia, vá se tratar e vida que segue. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém, gente. E agora acontecer tudo isso, para onde é que tá? Para onde é que a nossa humanidade tá caminhando? E que nem a Kelly falou, independente da tua religião, para onde é que a humanidade está caminhando? Sim, agora só porque fulano de tal não me quer, então eu vou lá pegar, vou acabar com a vida do fulano de tal. Ah, é porque aquela guria não quer ficar comigo, então não vai ficar com mais ninguém. Gente, não é assim. Pelo menos eu sou de uma época em que a gente levava bordoadas na cara e seguia, a gente caía na lama, limpava o rosto e vida que segue. E daí agora, esse tipo de coisa, essa mulher, ela não pensou na consequência. Eu não sou crente, mas acredito em valores. Sim, eu também,
pela minha profissão, eu também, assim, acredito em valores, eu acredito num ser maior, eu acredito em Deus, eu tenho devoção a Santa Rita de Cássia, que é minha santinha do coração, mas independe da tua religião, meu Deus do céu, aí agora você simplesmente vai acabar com pessoas ali e daí você acha que não vai ser pega? Pego? O povo tá achando que tá tudo tão fácil assim? Não, não tá fácil. Não, realmente, Maria, a Kelly tem razão, sabe? Voltando até o comentário da Kelly, né? Uma falta de autoestima, pô, e eu vi ali algumas fotos da Jordelle, que era uma pessoa ativa no Instagram. Meu Deus do céu, uma pessoa, uma guria bem apessoada, que nem nós aqui do Sul falamos, uma guria bem apessoada. Até chegar ao ponto desse, acabou com a vida. Precisa disso? Não precisa. Muita maldade, bem isso. É bem isso mesmo, é muita maldade no coração, porque é assim, não, eu não me entro essas coisas na cabeça, sabe? Até por causa disso que eu abri essa live assim, do nada, sabe? Para trocar essa ideia com vocês e dizer, será que eu tô tão fora da realidade das coisas? Será que eu tô tão fora assim? Será que de certo eu vivo numa bolha? Será que é isso? Porque não é possível. Eu acho que tá na hora de nos tornarmos seres humanos melhores, principalmente essa geração mais nova. Principalmente essa geração mais nova, que me dá a impressão de que não tem amor no coração, que para eles está tudo bem, que nem o caso da Vitória lá em Cajamar. Sabe? Não, não é possível. A menina tá ali, foi trabalhar, o pai estava sempre junto, e de repente um ser humaninho qualquer vai ali e acaba do nada. O que que é isso? Daí às vezes eu até fico pensando, e eu quero que vocês me ajudem. Será que antigamente era tão assim, só que hoje é mais divulgado? Eu faz 10 anos que eu trabalho na polícia científica, tá? Trabalhando, sabe, como agente de perícia médico legal. E antes eu fiquei 14 anos trabalhando em hospital, trabalhava na UTI, na ala de queimados. E quando eu entrei na polícia científica, eu sinceramente, pessoal, eu não via tanto, ou melhor, eu não ouvia tantos casos como tá tendo de uns 3, 4 anos para cá. Até a Kelly colocou aqui, ó. Eu quero entrar, né? Eu quero entrar. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Eu quero entrar para essa área da polícia científica, mas também penso igual a você, Lu. Na minha cabeça não entra essa maldade. A gente acha que já viu tudo, mas infelizmente acontece mais atrocidades. Realmente. Realmente. Em primeiro lugar, Kelly, a única coisa que eu te digo é que você tem que tentar separar as coisas. Separar, por exemplo, a hora que tu tá de plantão, você ficar assim, preparada que você pode ver qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo. Sabe? E separar o teu pessoal do teu profissional. Porque senão tu não vive. Esse é o conselho que eu te dou. Porque muitas vezes a pessoa acha, meu Deus, eu vou trabalhar na polícia científica e vai dar tudo certo. Quando pega a primeira, segunda, terceira ou quarta ocorrência, desaba. Por quê? Porque viu que não é bem aquilo, sabe? Então, a única coisa só que eu te digo é prepare a tua mente para
no momento em que você estiver de sobreaviso, plantão, trabalhando ali, aquilo não te afete tanto e que da porta para fora, quando você sair, você estará saindo para viver a tua vida e não fique bitolada com aquilo que aconteceu. É isso que eu te digo. A Maria comentou aqui, eu tenho essa esperança, mas culturalmente os valores foram invertidos. Isso eu também pensei, Maria. Sabe, pensei. Pensei realmente porque tá tão invertido esses valores que eu fico pasma. Eu fico pasma do fundo do meu coração. Ah, aqui, a Kelly aqui, sim, com certeza, Lu. Eu fico pasma. Fico pasma porque eu não acredito que a mente do ser humano está mudando. Teve um estudo que eu vi com o Wesley Delanogari, que ele é um psicólogo, neurocientista, né? Ele mora aqui em Florianópolis, ele tem um perfil no Instagram, tem canal no YouTube, ele é uma pessoa bem atuante. Teve um estudo que ele falou que a geração, isso é estudo, tá, gente? Qualquer coisa vocês vão atrás lá dos vídeos dele e tal e vejam. Tem um estudo que diz que a geração, se eu não me engano, a geração após o meu filho, ou a geração mais nova, ela tá vindo emburrecida, com valores diferentes, com coisas diferentes. E, por favor, pessoal, quem estiver aqui na live e for novo, não se ofenda. Não se ofenda, pelo amor de Deus. É porque é assim, uma coisa que está se vendo é que os mais novos não têm aquela curiosidade de procurar as coisas e aprender sobre aquilo. Os poucos que têm já estão fora da curva. É nesse sentido. Então, muitas vezes, como é que eu vou dizer? Muitas vezes, para você aprender determinada coisa, você precisa sofrer, sabe? No momento, eu trabalho em escola, cada coisa que se vê, na nossa época, a gente tinha até medo de falar com o professor. Sim, claro que muitas coisas mudaram para melhorar para o jovem. Só que eu acho que tem determinadas mudanças que não estão legais. Perdeu-se o respeito completamente. Na minha época, o respeito era uma das coisas fundamentais, principalmente o respeito aos mais velhos. Nossa, nós já invertemos para outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é que simplesmente perdeu-se o respeito pelo ser humano e a coisa está muito fácil de se fazer a maldade aos outros. Nesse caso que eu trouxe do ovo de Páscoa envenenado, que a senhora Jordélia, a senhorita Jordélia, que é, bem dizer, quase 20 anos mais nova do que eu, ela simplesmente pensou que para atingir o ex, ela acabaria com aquelas pessoas que estivessem perto dele, ou até com ele, ou com quem comesse aquele chocolate. Sim, realmente, se a Miriam sair dessa, eu espero que ela saia, ela vai ter inúmeras sequelas, ela vai ter que trabalhar com isso. Daí, se a pessoa tem vontade de fazer outras coisas com aquela que fez com os dela, como é que fica? Claro que eu não estou dizendo para fazer, gente, mas eu acho que vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar. Não é olho por olho e dente por dente. Sabe? Não é. Tá uma loucura esse mundo. Tá faltando amor. Tá faltando amor. Tá faltando você aprender com os teus erros. Porque se essa mulher se sentiu
como é que diz, se sentiu rejeitada, aprenda com isso. Agora não faça uma coisa dessa. Aqui a Maria colocou, eu concordo. Acredito que em qualquer altura os pais entregaram os filhos e acham que a escola assume o papel dos pais. Bem isso. E não é. Em hipótese nenhuma. Você não vai simplesmente pegar e entregar o celular pro teu filho e dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, eu tenho que fazer tal coisa, então fique vendo tal coisa. Porque depois daí, se teu filho fica lá num determinado tempo, numa determinada idade, meio sozinho, não interagindo, é porque você não deu a atenção para ele. A minha mãe, gente, ela trabalhava muito, muito, como inúmeras pessoas trabalham também. Ela sempre dava um jeitinho de interagir ali comigo da forma que ela podia, sabe? E eu levei muitas lambadas da vida, mas nem por isso eu fiquei com problema ou querendo matar meio mundo. A necessidade ou a ganância criou uma zona silenciosa entre pais e filhos. É, bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Porque é aquela coisa, gente. Se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E a gente precisa, às vezes, levar lambadas da vida para a gente aprender. Hoje em dia, na maioria das vezes, desencadeia, né, coisas que te dão ansiedade, depressão e tal. Gente, procurem terapia. Os terapeutas, os psicólogos, eles estudam para te ajudar. E se você não procurar uma pessoa que possa te ajudar, você não vai sair desse papel, você vai cada vez se afundar. E essa Jordélia, em vez de procurar um psicólogo e um terapeuta para tentar entender o que estava acontecendo ali na situação, simplesmente quis mandar um ovo de Páscoa envenenado para acabar ali com algumas pessoas. Agora nós temos que aguardar para ver o que a perícia vai falar em relação à substância, né, encontrada, ver bem certinho os laudos né, que o Departamento de Medicina Legal vai soltar, no caso, o que eles podem falar, né, ver o que a perícia vai falar, ver o que o delegado vai fazer, porque assim, tudo indica que foi a Jordélia, mas tem que colocar a Jordélia no local de crime, com provas periciais, com um monte de coisa. Como foi achado aqueles, não é, aqueles chocolates granulados dentro da bolsa, foi pego para fazer a perícia, vamos ver se coloca ela na cena do crime. Eu não sei se vocês estão me entendendo nesse sentido, mas precisa ter evidências concretas para isso, para o delegado, né, no caso, juntar tudo bem certinho ali e mandar para o Ministério Público. Porque prisão preventiva é por um determinado tempo e eles estão correndo contra o tempo. Porque senão a coisa empindoca. E aí? Sabe, é isso que eu queria trazer para vocês, falando mais uma vez, esse é o olhar de uma agente de perícia médico-legal que tá vendo
sobre esses casos de envenenamento e tá vendo esse em específico, e eu quero ver se eu consigo acompanhar. Eu até ia fazer um vídeo amanhã ou depois falando sobre esse caso, mas eu acabei abrindo essa live para porque assim me deu uma dor no coração quando eu vi da notícia da Evelyn. Porque até ontem eu tinha esperança de que ela sairia desta, porque a criança, na parte da recuperação, ela se recupera muito mais rápido do que um adulto. E numa dessa, no caso, a concentração da substância no corpo da Evelyn, como no corpo do Luiz, né, pode ter sido um pouco mais alta do que no da Miriam, ou ter sido as mesmas quantidades, mas como a Miriam é uma adulta e os outros dois são crianças, um de 7 e outro de 13, infelizmente o corpo não conseguiu ali processar para ajudar na recuperação. Tá, pessoal? Vocês querem deixar mais alguma consideração, mais alguma coisa? Kelly, Maria, fico feliz por vocês terem ficado comigo até agora. Eu acho que tudo que a gente conversou, tudo que vocês colocaram aqui no chat foi muito válido, é importante. Pessoas, nós precisamos de mais amor, porque tá complicado como a coisa tá acontecendo, como a coisa tá, né? Como a coisa tá terrível. Ah, querida. Oh, oh, Maria, ainda bem que assisti. Oh, Maria. Eu não quero me estender muito, porque aqui é 21 horas e 23 minutos. 21, 22, 23, 24, aí é 1 e 23. E você precisa descansar. Mas eu quis trazer essa informação assim, eu quis abrir essa live assim, nesse estilo, porque eu assim me deu uma dor no coração quando eu vi no caso da Evelyn. Então, né, agora é aguardar, é aguardar. A impunidade também é responsável pelo que acontece, sim, sim, sim. E uma coisa eu vou dizer, e corrijam se eu estou errada. Nós temos que se mobilizar. Mais uma vez eu falo, gente, nós temos que nos mobilizarmos para mudar as leis. A gente tem que se mobilizar. Gente, eu tinha uma vontade de fazer uma, uma, uma live com a doutora Solange Beretta, que é a que sempre está lá no canal do Beto Ribeiro, para ela explicar sobre isso, sabe? Das mobilizações, das leis e tal, porque a Glória Pérez, ela conseguiu, né? O pai do Henri Borel conseguiu. Eu lembro que uma vez ela comentou alguma coisa em relação de que poucas leis com mobilização nacional é que mudam um país. E a gente precisa mudar esse país, a gente precisa mudar as leis do nosso país, porque a coisa assim tá tão fácil, sabe? Olha, sinceramente, eu não sou a favor da pena de morte, tá? Eu ainda sou um pouco reticente em prisão perpétua, porque já vou explicar, porque não existe locais adequados para esse povo. Uma coisa que eu sou extremamente a favor é o seguinte: se você é condenado a 25 anos de prisão, você cumprir 25 anos de prisão sem saidinha, sem redução de não sei quanto da pena, eu não entendo direito essas coisas, mas você cumprir integralmente.
É, sabe? É o meu pensamento. É que, mais uma vez eu digo, eu não sou a favor da pena de morte, porque, sabe, é complicado. Prisão perpétua tem o Estado, ele precisa se estruturar para isso. Agora, dá para nós mudar esse negócio de redução de um quarto de pena, um quinto, um sexto, um nono, essas coisas. A semiaberta, dá pra gente mudar, sabe? Sim, a Kelly, sim, precisamos nos unir para melhorar as leis. Também não sou a favor da pena de morte, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Eu também concordo com isso. E a Kelly colocou isso, Lu, mas é aquela coisa. Eu sei que é um assunto muito controverso, ainda dá muito pano para manga, mas eu queria ter alguém no entendimento, sabe, para falar sobre como mudar, sabe, como mudar mesmo. Sem progressão, sem saidinha, trabalharem no duro para se sustentarem e penas cumpridas na íntegra. Isso mesmo, Maria. Maria, até me diga uma coisa. Você falou que mora em Portugal, né? Eu não sei também se tu tem essa informação, mas em Portugal como é que é? Sabe? Sabe? Prisão, cadeia não é spa. Se Portugal é na íntegra ou é alguma coisa parecida com o Brasil. Agora eu até fiquei pensando sobre, porque existem estados, eu não sei se é Espanha, tem alguns países na Europa que eu ouvi falar que se você faz alguma coisa e a tua pena é de 10 anos, você cumpre 10 anos. Mas eu não lembro qual é o país ou países. Aqui não tem redução de pena. Ai, olha só, gente. Olha só. Aqui não tem redução de pena. Pois é. Isso mesmo. E não tem regime aberto. É. Então eu acho que eu devo ter ouvido falar Portugal. Eu não lembro se era Portugal, Espanha ou alguma. Cumpre na totalidade. Pois é. É isso. Gente, para Maria é 1h30 da manhã. A Kelly também eu acho que precisa trabalhar. Ai, Cleide, acabei de chegar. Não tem problema, Cleide. Eu sei que você tem as tuas crianças, tá? Essa já é das antigas, da época que eu ensinava o pessoal da parte de medicina legal. Cleide, essa live ela vai ficar gravada, tá? Eu trouxe uma das atualizações que eu vi nas mídias sobre a Evelyn. Eu tô falando sobre o ovo envenenado e a Evelyn acabou vindo a falecer. Então, eu trouxe sobre isso e agora, até com a Kelly, com a Maria aqui, nós conversando sobre o que poderia ser feito, né, na para mudar as leis desse país, porque as pessoas estão simplesmente fazendo o que querem. Daí a Maria até comentou, creio que é na Europa toda. Obrigada. Trabalha amanhã cedinho só. Dava para ouvir mais, eu sei, querida, eu sei. Tá? Então, Cleide, não se preocupe, vai ficar gravada a hora que você puder, que tiver um tempinho que teus bebês deixem, você olha na íntegra, né? E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não, eu não esqueci que eles, só para recapitular, né, a motivação que eles estão achando da Jordélia é por ciúme e vingança, né? Porque a Miriam, né, tá
A Miriam acabou estando com um ex-companheiro. Ah, Maria, tu tá gostando, Maria. Mas que ótimo! Eu fico muito feliz. Assistam a série Cemitério. Eu não tô sendo paga pela Netflix para falar disso, tá? Mas essa série Cemitério é maravilhosa. Porque ela mostra muito essa, assim, a parte da medicina legal, da investigação, sabe, dos problemas. E lá em Istambul, na Turquia, a coisa é diferente, gente. A lei é diferente, o homem não tá nem aí pra mulher, se ele está com a mão no vidro, é diferente, sabe? E essa série Cemitério, ela é maravilhosa mesmo. Tem uma outra série que eu também estou assistindo, e eu quero terminar para eu trazer, mas continuo a tapar os olhos, volte e meia. A Maria, num comentário, eu vi que você colocou num comentário, né, que você estava amando, estava gostando, mas de vez em quando você tapa os olhos. Não, tape mesmo, mas continue, para você até poder entender um pouquinho sobre a parte da perícia criminal, da medicina legal, porque as coisas elas têm que se encaixar, principalmente na medicina legal. Qual é a função do médico? A função do médico é dar a causa da morte. Qual é a função do perito? É colocar a pessoa no local de crime, sabe? De vestígios, de indícios, tornar evidências. E isso é válido. E a polícia de investigar, juntar tudo, o delegado finalizar aquele inquérito e mandar para o Ministério Público, né? Não, mas continue sim. Tem, só recapitulando, antes de eu terminar, pessoal, recapitulando sobre a... Ah, não, mas Maria, a gente aprende muito. E tem muita coisa ali que eles não estão fazendo assim, como é que eu vou te dizer? Não é que nem os CSIs Miami, NCIS, é uma coisa muito direcionada, são coisas assim que... Não estou dizendo que é melhor ou pior, sabe? Séries americanas dão um pouco mais de glamour, aquela coisa, mas é série turca, e eu nunca fui de assistir séries de outros países, sabe? Ah, agora a outra quer saber qual a outra série, Lu. Meu Deus, não, eu já quer ver? Parem lá, gente, vocês, quer ver? Deixa eu ver se é esse daqui, é bem esse daqui. É assim, ó, quem é que gosta de vocês? A nível de realização e atores, a série é muito boa, sim, sim, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo, Maria. Olha, assim, parece assim que a gente está vivendo junto com eles. Eu amo o CSI, sei que a maioria é ficção, mas, né, mas é bom CSI. Gente, já vou dizer para vocês, eu amo CSIs Miami, New York, NCIS, tudo aquelas séries ali americanas, eu amo, gente. Eu assisti quase todos os episódios, fico bem louca, alucinada, porque gosto mesmo. Sabe? Não tem pra cabeça, gente. Eu amo de paixão e sei que não é daquele jeito. Não é daquele jeito, não se traz um DNA em 5 minutos, mas eu amo de paixão. Ó, os turcos estão bombando em filmes e séries. Pois é, pois é. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Vocês, assim, alguém já assistiu Arquivo X? Antes de eu terminar essa live, alguém já assistiu a série e o filme Arquivo X? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Isso é velho, tá, gente? Arquivo X é da época do EPA, tá? Mas a Lulu aqui nunca assisti, tá? Quer ver? Deixa eu compartilhar, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá, daí a pessoa não capturou nada na janela. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô assim, mudando bem na frente de vocês. O Arquivo X são esses dois aqui, tá? Que eles
são pessoas que lidam com casos, não sei, não lembro, com casos mirabolantes, entendeu? Eles são do FBI, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? E agora não lembro se é do FBI, mas eles lidam com coisas meio sobrenaturais. Mas não é sobrenatural de fantasma, tá, gente? Você já não acha assim que já vai aparecer uns bichos lá meio louco, não. É sobrenatural tipo do espaço. Gente, eu sempre gostei da forma de investigação, das coisas e tal, do Arquivo X. Se vocês puderem, vocês vão atrás e tentam ler a sinopse, tá? Hoje em dia, assistir é antiga. É antiguíssima. Nossa, pior é que é antiga mesmo. Hoje, eu estou assistindo essa série aqui, Debris. Gente, olha, que série. Porque ela lida também com coisas sobrenaturais em relação a OVNIs, ETs, coisas que caem do espaço e determinados artefatos, eles, vamos dizer assim, eles lidam, como é que é? Ai meu Deus do céu, eu na menopausa é brabo, gente, eu esqueço das coisas. Ele vai afetar determinada parte do teu cérebro, do teu corpo, sabe, do teu sentimento. É muito doido. Eu tô adorando essa série, assim, até agora, nesse exato momento, estou adorando essa série. Já assistiram Dexter? Ó, Kelly. Não, agora nós estamos num papo de comadre, né? Kelly, Dexter. Eu assisti, só que é assim, ó, a primeira temporada eu assisti 1 ou 2 episódios e não me pegou. Aí o que eu fiz? Num belo de um dia, eu vi que saiu a terceira temporada, que é o início de tudo. Assisti a terceira temporada, enlouqueci, porque eu adorei, daí fui para 1 e para 2. Eu acredito, ó, deixa eu até colocar o comentário aqui. Em primeiro lugar, a gente volta. Já assistiram Dexter? Era boa no começo, mas depois foi para uns lados muito nada a ver. Só tinha pouca vergonha daí. Pois é, Kelly, eu assim, ó, eu assisti o 3 primeiro, sabe? O 3 eu assisti primeiro. Aí eu comecei, daí do 3 eu assisti inteira 3, entendi o contexto, fui para a temporada 1. Então, já que tem as pouca vergonha, daí nas pouca vergonha eu passo. Não que a gente não faça as pouca vergonha, né? Pouca vergonha que eu digo, gente, é assim, se é essas pouca vergonha que eu tô entendendo que a que a Kelly tá falando, o namorar, não, daí a gente quer outra temática na série, né, gente? Meu Deus, quem assistir depois essa live vai dar risada, né? Que nem a Maria aqui. Maria, tô sendo a alegria da tua vida hoje, Maria, com cafezinho, sendo 1h40 da manhã aí, tô fazendo você dar risada. Mas é assim, o Dexter, para quem ainda não assistiu, vá direto para a terceira temporada. Foi assim que eu fiz, porque a primeira temporada ali, os primeiros episódios não me pegaram. Essa Debris, ela já me pegou no primeiro episódio, assim, já nos primeiros minutos, sabe? Porque eu gosto de coisas assim, meio mirabolantes, eu acho que a gente não tá sozinho nesse mundo, sabe? Ah, outra coisa, meninas, que eu quero comentar com vocês. Essa semana eu vou fazer a leitura. Eu estou, como é que é? Estou amando a live, a leveza da conversa, Maria. Obrigada, querida, obrigada. Ah, olha aqui, a Kelly comentando aqui, ó. Não, mas é que daí saiu do contexto. Eu queria ver as coisas, os crimes. Eu entendo. Eu também quero. Eu também quero, Kelly. Não, eu entendi mesmo. Não, olha, Maria, Kelly.
Cleiriane não, meu Deus do céu, tadinha. Ô, senhor, a Cleide. É, eu vou continuar a fazer a leitura do livro Ossos do Ofício. Só que eu até estava pensando, eu não sei se eu faço em live ou eu faço um vídeo normal. É porque como eu estou no 14º dia da minha esterectomia, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu queria fazer em live mesmo para a gente interagir. Assim, essa semana eu quero ver se faço a leitura. Eu só vou ver bem certinho se eu vou fazer em forma de live ou em forma de vídeo gravado, tá? Mas aos pouquinhos eu vou me ajeitando, porque eu achei muito legal fazer, né, a leitura do livro em forma de live, porque daí nos parágrafos onde eu acho necessário, eu paro para explicar a minha realidade e contextualizar com vocês como é feito, como não é, do porquê que é, apesar de que ela explica muito bem, mas trazer a minha realidade. Tá bom, Tá bom, queridas minhas meninas lindas da minha vida, que nem eu falava na época que eu ajudava o pessoal a estudar para concurso. Lindas da minha vida. Gente, obrigada por vocês terem ficado até agora. Maria, do meu coração, é 1h43, eu tô preocupada. Você vai dizer, Luana? Para, Luana. Mas a gente fica preocupada. E Kelly, obrigado. Cleide, obrigada por vocês ficarem aqui. E essa semana ou eu faço a live, mas daí lá no meu Instagram, Luana Pereira LGS, eu vou ajeitar beleza. Não, a Maria até falou, eu sei, eu acordo mais tarde. Não, eu sei, querida, mas a gente fica preocupada. A gente fica preocupada do mesmo jeito. Mas assim, eu vou ver se eu vou fazer live ou vídeo gravado. Eu vou ver bem certinho, mas essa semana ainda eu trago a leitura do Ossos do Ofício, que só deixa eu ver se por um acaso está aqui pertinho. Vocês ainda vão continuar me escutando, mas aqui, ó. Aqui. Não, olha, a pessoa sai da live e volta, e já voltei aqui. E a próxima parte que eu quero ler é aqui, ó, a parte 1. Daí eu vou ver bem certinho. Não, eu vou fazer, Kelly, eu vou fazer a leitura, ó. Sim, queremos a leitura. Eu quero a parte da caixa craniana, o neurocrânio. Eu só vou ver bem certinho se eu vou fazer em forma de live ou vídeo para ver o que fica melhor. Eu até fiz essa live hoje, até teste, já 1h13 de live, até para ver como é que fica em relação a meu abdômen aqui, como é que eu fico, sabe? Mas eu acredito que é capaz de eu trazer em forma de live, mas lá no meu Instagram eu aviso vocês, ou aqui nos shorts do YouTube, eu aviso na aba comunidade, queremos sim. Ah, não, eu vou fazer, eu vou trazer, porque esse livro é maravilhoso e ele traz uns insights excelentes, tá? Lindas da minha vida, obrigada por vocês ficarem comigo até esse exato momento. Agradeço, sim, imensamente. Eu quero agradecer a vocês, sabe? Por vocês estarem aqui, sabe? Em todos. Sim, primeiro se cuida, depois tu vê o que é melhor. Não, realmente, Kelly. Mas assim, ó. Eu nunca imaginei ter mais de 10 mil inscritos. E para mim, né, saiu da bolha aquele caso
da Vitória, aquele caso de Cajamar, foi o vídeo que saiu da bolha, porque o meu nicho, ele é muito específico, ele é muito sobre medicina legal. E o que eu falo da minha realidade em medicina legal. Eu só agradeço vocês que estão sempre comigo, e quando eu posso, eu respondo vocês nos comentários. Quando dá, eu tô sempre respondendo. É só alegria ter vocês comigo, tá? Um beijo bem grandão, do fundo da alma mesmo. E independente se um dia eu tiver mais inscritos, eu vou fazer de tudo para sempre estar respondendo vocês. Maria, boa noite para ti também. Kelly, boa noite. Eu estou seguindo esse caso no outro canal. Boa noite, Kelly. E eu, aos pouquinhos, eu vou ajeitando e trarei para você a leitura dos Ossos do Ofício, tá? Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem bem e até o próximo vídeo, a próxima live. Tchau, tchau.